No episódio anterior, mergulhamos na trágica história de José, o filho amado de Jacó, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, movidos pela inveja e pelo ciúme. Vimos o desespero de Jacó ao receber a túnica ensanguentada de seu filho e a partida de José para uma terra estrangeira, o Egito, onde sua vida tomaria um rumo inesperado. Agora, no episódio 19 da cronologia bíblica, acompanharemos José em sua jornada no Egito, da escravidão à prisão. Esta é uma história de resiliência e integridade, tentação e a providência inabalável de Deus, que mesmo em meio à injustiça e ao sofrimento, continua a guiar os passos de seus servos para cumprir seus propósitos. José, o jovem sonhador de 17 anos, chegou ao Egito como um escravo, vendido pelos mercadores ismaelitas. Sua vida, que antes era de privilégio e favoritismo na casa de seu pai, agora era de servidão em uma terra estrangeira, com uma cultura e uma língua completamente diferentes. Ele foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda. Potifar era um homem de grande influência e poder no Egito, e José se viu inserido em um ambiente de riqueza e autoridade, mas na condição de escravo. No entanto, a Bíblia nos diz algo crucial. O Senhor, porém, estava com José, e ele foi um homem próspero. Esta frase é a chave para entender a jornada de José. Mesmo na escravidão, a presença de Deus o acompanhava, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos. Por causa disso, José achou graça aos olhos de Potifar e tornou-se seu servo pessoal. Potifar o colocou como mordomo sobre sua casa e entregou a José tudo o que possuía. A administração de José era tão eficiente e abençoada que Potifar não se preocupava com nada, exceto com a comida que comia. A casa de Potifar e tudo o que ele tinha no campo foi abençoado por causa de José. José era um jovem de formosa figura e de boa aparência. Sua beleza física, combinada com sua inteligência e a bênção de Deus, o destacava. Infelizmente, essa beleza também se tornou uma fonte de tentação. A esposa de Potifar começou a cobiçar José. Dia após dia, ela o assediava, dizendo: "Deita-te comigo." José, porém, era um homem de princípios e integridade inabalável. Ele recusou categoricamente as investidas dela, dizendo: "Eis que o meu senhor não sabe o que há comigo na casa, e tudo o que tem me entregou nas minhas mãos. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus?" A resposta de José revela sua profunda reverência a Deus e seu respeito pela confiança de seu senhor. Ele não via o pecado apenas como uma transgressão contra Potifar, mas, acima de tudo, como um pecado contra Deus. A esposa de Potifar não desistiu. Ela continuou a assediá-lo diariamente. Um dia, quando José entrou na casa para fazer seu trabalho, e não havia ninguém da casa ali, ela o agarrou pela roupa, dizendo: "Deita-te comigo." José, porém, fugiu, deixando sua roupa nas mãos dela, e saiu correndo para fora. A fuga de José é um exemplo poderoso de como resistir à tentação. Ele não se demorou, não argumentou, mas fugiu da situação de perigo. A esposa de Potifar, vendo que ele havia fugido e deixado sua roupa em suas mãos, usou a situação para se vingar. Ela chamou os homens de sua casa e lhes disse:
Vede, ele nos trouxe um hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Ela guardou a roupa de José consigo, até que seu marido voltasse para casa. Quando Potifar chegou, ela repetiu a mesma história, adicionando detalhes para incriminar José. O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. A ira de Potifar se acendeu. Sem investigar a fundo ou dar a José a chance de se defender, ele o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, José foi parar na prisão. A injustiça era flagrante. José, que havia sido fiel a Deus e a seu Senhor, foi recompensado com a prisão. Ele foi vítima de uma falsa acusação e de um sistema judicial que não lhe deu voz. No entanto, mesmo na prisão, a presença de Deus não o abandonou. A Bíblia novamente afirma: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. A bênção de Deus continuou a acompanhá-lo. O carcereiro Mor confiou a José todos os presos que estavam na prisão, e tudo o que ali se fazia era por sua mão. O carcereiro Mor não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. A história de José na casa de Potifar e na prisão é um testemunho da integridade e da fidelidade de um homem que, mesmo em circunstâncias adversas, permaneceu firme em seus princípios. Ele poderia ter cedido à tentação da esposa de Potifar, buscando talvez algum conforto ou vantagem em sua condição de escravo. Ele poderia ter se revoltado contra a injustiça de sua prisão, amargurando-se contra Deus e os homens. Mas José escolheu a integridade, a pureza e a confiança em Deus. Essa fase da vida de José é crucial para seu amadurecimento. Ele aprendeu a lidar com a autoridade, a administrar recursos, a resistir à tentação e a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis. A prisão, que parecia ser o fim de seus sonhos, foi na verdade uma escola, um lugar de preparação para o grande propósito que Deus tinha para ele. A providência de Deus é um tema recorrente na vida de José. Mesmo quando tudo parecia dar errado, Deus estava trabalhando nos bastidores, usando as ações malignas dos homens para cumprir seus planos. A venda de José, a tentação e a prisão não foram acidentes, mas etapas no caminho que o levaria a uma posição de poder e influência para salvar sua família e muitas outras vidas. A história de José nos ensina que a fidelidade a Deus nem sempre nos livra do sofrimento ou da injustiça, mas nos garante a presença e a bênção de Deus em meio a eles. A integridade de José brilhou em um ambiente de corrupção e tentação, tornando-o um exemplo de caráter e fé. No nosso próximo episódio, o episódio 20, acompanharemos José em sua jornada na prisão, onde ele interpretará sonhos e aguardará pacientemente a intervenção divina. Você descobrirá a história de José na prisão, os sonhos do copeiro e do padeiro. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder o próximo capítulo desta saga e deixe seu comentário sobre a lição mais importante que você tira da integridade de José diante da tentação.
Até lá!